Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. E se o empate do Flamengo na Arena MRV fosse mais do que apenas um jogo? O que acontece quando um ídolo como o Maestro Júnior levanta a voz e critica um dos jogadores em um momento decisivo? Hoje, vamos analisar o que realmente aconteceu nesse confronto contra o Atlético Mineiro e como a atuação de Emerson Royal se tornou o centro das atenções, em uma partida que poderia ter selado o título brasileiro para o Mengão. Prepare-se, porque este é um debate que promete agitar a torcida. Em uma noite que prometia consagrar o Flamengo como campeão brasileiro, o empate em 1-1 com o Atlético Mineiro não apenas frustrou as expectativas da torcida, mas também expôs fragilidades que poderão ser cruciais na reta final do torneio. O ícone rubro-negro, Maestro Júnior, não hesitou em criticar a atuação de Emerson Royal, destacando que o jogador, que deveria ser um dos pilares da equipe, esteve muito aquém do esperado em um confronto decisivo. Com a chance do título em jogo, a pressão aumentou, e as palavras do comentarista ressoaram como um alerta para o time que busca reverter um jejum que já dura 4 anos. O embate, realizado na Arena MRV, foi marcado por momentos de tensão e expectativa. O Flamengo chegou a ver Bernard abrir o placar para o Atlético, mas a reação veio nos acréscimos, quando Bruno Henrique, em uma jogada aérea, igualou o marcador e trouxe um alívio momentâneo ao torcedor. Contudo, a análise de Maestro Júnior foi contundente. Com o Emerson Royal, as jogadas não acontecem. Ele devolve todas para trás, não cria, não combina com o Luiz Araújo. O time perde profundidade desse jeito. Essa crítica direta a um dos jogadores-chave do Flamengo levanta questões sobre a capacidade da equipe em manter a pressão e a criatividade necessária em momentos cruciais. Historicamente, o Flamengo carrega a tradição de grandes conquistas, e a atual campanha no Campeonato Brasileiro reflete tanto a força do elenco quanto as expectativas que cercam a equipe. Com 75 pontos, o rubro-negro depende apenas de si para garantir a taça, especialmente após o Palmeiras tropeçar contra o Grêmio, abrindo uma janela de oportunidade. No entanto, essa situação também traz à tona a pressão constante que os jogadores enfrentam. A final da Libertadores, agendada para o próximo sábado, contra o Palmeiras, é um desafio ainda maior que poderá definir não apenas o futuro imediato do clube, mas também o legado de muitos de seus atletas. Enquanto o Flamengo se prepara para a reta final da temporada, a crítica de Maestro Júnior destaca um ponto crucial: a necessidade de consistência e desempenho em alto nível. Agora, com um confronto contra o Ceará se avizinhando, e a possibilidade de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, a pressão está a um nível máximo. Com o olhar fixo no próximo desafio, a pergunta que fica é: será que Emerson Royal e seus companheiros conseguirão superar as críticas e desempenhar o futebol necessário para conquistar os títulos almejados? A resposta poderá vir muito em breve, e a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por um desfecho glorioso. As consequências do empate contra o Atlético Mineiro reverberam no Flamengo de maneiras significativas. Com a taça do Campeonato Brasileiro ao alcance, a pressão sobre os jogadores aumenta, especialmente para aqueles que, como Emerson Royal, não entregaram o esperado em momentos cruciais. O rubro-negro precisa de consistência e união para superar essa fase decisiva. O próximo jogo contra o Ceará se torna uma final antecipada, onde qualquer deslize pode custar a conquista do título tão almejado. A confiança da torcida se transforma em cobrança, e cada jogador terá que se mostrar à altura para garantir que os erros não se repitam. As reações dentro do clube e entre os torcedores não tardaram a aparecer. Enquanto alguns apoiam o técnico e a equipe na busca pelo título, outros levantam questionamentos sobre a capacidade de jogadores como Emerson Royal, que, segundo análises, não têm se mostrado eficazes em momentos decisivos. O ambiente no mercado também se agita, com especulações sobre possíveis reforços para a próxima temporada, principalmente na posição de lateral, onde a equipe parece carecer de opções mais criativas. A pressão externa aumenta com os olhares atentos dos rivais, que veem a fragilidade do Flamengo como uma oportunidade para se aproveitar. No horizonte, o Flamengo enfrenta um cenário de vitórias e desafios.
Uma vitória contra o Ceará, seguida de um bom desempenho na final da Libertadores, pode cimentar a posição da equipe como uma das mais vitoriosas do Brasil. No entanto, se os erros persistirem, a temporada pode acabar se tornando uma de frustração. A expectativa gira em torno do que o futuro reserva, tanto para Emerson Royal quanto para todo o elenco rubro-negro. A próxima parte do vídeo irá explorar como o Flamengo se prepara para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores e o que uma vitória ou derrota pode significar para o clube e seus torcedores. Você já imaginou como as palavras de Rafael Veiga podem influenciar o clima antes da grande final da Libertadores? Em meio a tanta expectativa e pressão, será que essa polêmica pode acender ainda mais a tensão entre os torcedores e as equipes? Prepare-se, porque o que vem por aí promete agitar ainda mais o coração da nação rubro-negra. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Em meio à expectativa fervorosa que antecede a final da Libertadores, um comentário inesperado de Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, ganhou destaque e gerou discussões acaloradas entre torcedores e analistas do futebol. Durante uma coletiva, quando questionado sobre a pressão que os times enfrentam em uma partida decisiva, Veiga não hesitou em expressar sua opinião sobre o Flamengo, rival histórico do Palmeiras. Com um tom provocativo, ele ressaltou que, apesar da força e da qualidade do elenco rubro-negro, a ansiedade e o peso da responsabilidade podem ser fatores determinantes em uma final. Essa declaração, que poderia ser vista como uma simples análise, acabou por acirrar os ânimos entre os torcedores, que rapidamente se dividiram entre os que apoiavam a postura do jogador e aqueles que viam suas palavras como um desrespeito. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo é uma das mais intensas do futebol brasileiro, e cada declaração ou gesto entre os atletas pode ser interpretado de diversas maneiras. Para muitos, as palavras de Veiga foram uma estratégia psicológica, uma tentativa de desestabilizar o adversário antes da grande decisão. Ao mencionar a pressão que o Flamengo poderia sentir, ele indiretamente acendeu o debate sobre a capacidade dos jogadores rubro-negros de lidar com a expectativa que acompanha uma final de Libertadores. É um jogo que envolve não apenas a habilidade técnica, mas também o aspecto emocional, e Veiga parece ter percebido isso, utilizando suas palavras como uma forma de colocar uma dúvida na mente dos rivais. Além disso, a fala de Veiga trouxe à tona uma questão que permeia o futebol, a importância da mentalidade na hora das decisões. Jogadores que conseguem manter a calma e a concentração em momentos de alta pressão costumam se destacar, e o Palmeiras, sob a liderança de seu camisa 23, tem mostrado que acredita em sua capacidade de superar desafios. A confiança de Veiga em seu próprio time é evidente, e ele parece querer transmitir essa segurança não apenas aos seus companheiros, mas também aos torcedores. Em um cenário onde o psicológico pode fazer toda a diferença, essa provocação pode ser vista como um combustível para o Palmeiras, que busca reafirmar sua força e determinação diante de um adversário tradicional. Por outro lado, a reação dos torcedores do Flamengo não tardou a aparecer, e as redes sociais rapidamente se tornaram um campo de batalha virtual. Mensagens de apoio ao time e críticas a Veiga inundaram os feeds, evidenciando a paixão que o futebol provoca. Para os flamenguistas, a confiança do jogador palmeirense poderia ser interpretada como uma vulnerabilidade, um sinal de que, apesar da bravata, a equipe rival teme o potencial do Flamengo. Assim, essa troca de provocações torna-se parte do espetáculo, enriquecendo a narrativa da final e criando um clima de expectativa que promete ser eletrizante. Afinal, no mundo do futebol, cada palavra conta, e cada declaração pode influenciar o desenrolar dos acontecimentos em campo, tornando a rivalidade ainda mais intensa e emocionante. A recente polêmica que emergiu no cenário esportivo não apenas abalou as estruturas da competição, mas também acendeu uma chama intensa de tensão que se intensifica à medida que nos aproximamos da grande final. A controvérsia, que envolve acusações de manipulação e comportamentos antidesportivos, reverberou entre os torcedores, jogadores e a imprensa, criando um clima de expectativa e ansiedade que promete transformar este desfecho em um espetáculo à parte.
As redes sociais foram inundadas por opiniões apaixonadas, onde cada lado luta para defender sua posição e, ao mesmo tempo, provocar a indignação do adversário. Essa atmosfera eletrizante se torna um combustível poderoso, alimentando a rivalidade e elevando a importância do que está em jogo. A tensão não se limita apenas às arquibancadas ou aos perfis virtuais, ela penetra o próprio ambiente dos vestiários, onde os atletas se preparam para a batalha final. A pressão psicológica é palpável, e cada jogador sente o peso da responsabilidade não apenas pelo resultado em campo, mas também pelo legado que essa partida pode deixar. A polêmica serve como um divisor de águas, ampliando a motivação dos times e instigando um desejo ardente de vencer não apenas pela vitória, mas para se reafirmar como legítimos representantes de suas torcidas e ideais. O confronto se torna ainda mais do que um simples jogo, é uma luta pela honra, pela verdade, de certa forma, por um fechamento dramático a uma narrativa que se desenrolou ao longo da temporada. À medida que o dia da final se aproxima, a mídia intensifica o cerco, com análises e especulações que alimentam a ansiedade coletiva. Os comentaristas, sempre prontos para explorar cada nuance da polêmica, transformam cada declaração em um novo capítulo dessa história que parece não ter fim. Os fãs, divididos entre apoio e repúdio, se organizam em torno de suas convicções, criando um ambiente de fervor que pode ser tanto inspirador quanto opressivo. Essa polarização torna-se um elemento central da construção da expectativa, onde cada detalhe, cada movimento e cada ação dentro e fora de campo são amplificados, criando uma aura quase mítica ao redor do evento. Finalmente, o impacto dessa polêmica se faz sentir nas estratégias que os técnicos implementam, influenciando não apenas a preparação física dos atletas, mas também a mental. Os treinadores precisam lidar com a pressão adicional que a controvérsia trouxe, ajustando suas táticas para não apenas vencer, mas também para silenciar as vozes críticas que se levantaram. As emoções estarão à flor da pele, e a capacidade de manter o foco e a disciplina em meio a tamanha agitação será testada como nunca. O que se desenha à frente é um embate que transcende o campo, onde a vitória não é apenas sobre o placar, mas sobre como cada protagonista lidará com a pressão e o legado que essa polêmica deixará. Assim, na expectativa coletiva, a final se transforma em um verdadeiro campo de batalha, onde honra e rivalidade se entrelaçam em um espetáculo que promete ser inesquecível. A paixão dos torcedores pelo clube transcende simples simpatia, é uma ligação visceral que une gerações. Para muitos, a torcida é uma segunda família, onde risos e lágrimas se entrelaçam nas arquibancadas, criando memórias que duram para a vida inteira. Os torcedores, com suas bandeiras e gritos de apoio, tornam-se a alma da equipe, e suas opiniões refletem não apenas a performance do time, mas também uma profunda identificação com sua história e seus valores. Quando o clube vence, a euforia se espalha como um incêndio, mas nas derrotas, a decepção é igualmente intensa, revelando um amor que não se abala facilmente, mesmo diante dos desafios. As opiniões dos torcedores variam amplamente, refletindo a diversidade de experiências e expectativas. Enquanto alguns clamam por mudanças drásticas na gestão ou no elenco, outros defendem a continuidade de um projeto que consideram promissor. Essa dicotomia é parte integrante da cultura do clube, onde o debate fervoroso no bar ou nas redes sociais é um ritual tão importante quanto o próprio jogo. Os torcedores mais antigos, que testemunharam glórias e reveses, costumam ter uma visão mais conservadora, acreditando que preservar a tradição é o caminho certo. Já os jovens, sedentos por inovação e resultados imediatos, frequentemente exigem uma abordagem mais arrojada, criando um ecossistema de opiniões que, apesar de divergentes, convergem em um desejo comum: ver seu time triunfar. A paixão dos torcedores também se reflete em suas críticas, que muitas vezes são contundentes e embasadas. Para eles, não se trata apenas de resultados em campo, mas de como a equipe se comporta e se posiciona como um símbolo dentro da comunidade. Um torcedor que se sente desconectado da filosofia do clube pode se tornar um crítico feroz, levantando questões sobre a identidade e os valores que seu time representa. Essa vigilância constante é um testemunho do amor que sentem, pois, para eles, cada jogador que veste a camisa carrega não apenas suas próprias esperanças, mas também o peso de uma história coletiva que deve ser respeitada e preservada. Por fim, a relação entre torcedores e clube é um ciclo contínuo de amor, crítica e esperança. Em épocas de crise,
quando a equipe não entrega o esperado, as vozes se levantam em uníssono, exigindo respostas e mudanças, mas sempre com um olhar atento para o futuro. A fé no clube é um componente fundamental, capaz de unir até mesmo os mais críticos sob a mesma bandeira, especialmente em momentos decisivos. O que emerge dessa dinâmica é um mosaico vibrante de opiniões e emoções, onde cada torcedor, com seu olhar particular e suas vivências, contribui para a construção de uma narrativa rica e multifacetada que, no fim das contas, é o que torna o futebol uma paixão tão universal e envolvente. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar